Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado em diversos horários através dos canais da rede EdSat, pelas pessoas que possuem parabólica digital. Hoje nós vamos debater o século XX e para isso nós convidamos o escritor Cláudio Antônio Negosek. Cláudio Antônio Negosek escreveu um livro a respeito do século XX. Ele é funcionário público estadual, oficial de justiça, também ele tem uma pousada em Itapoá, no litoral de Santa Catarina. E um detalhe muito interessante do nosso escritor Cláudio Antônio Negosek, ele estudou apenas até o nível médio no antigo Cefet, na área de edificações, mas depois de um certo período ele descobriu que não tinha vocação para essa área técnica. E embora ele não seja formado em história e jornalismo, ele escreveu este livro, O Século XX, com quase 600 páginas, onde ele relata a história do século XX, vista de uma ótica aqui de Curitiba, os 100 anos do século XX, e cada um dos anos ele transformou num capítulo. Cláudio Negosek, eu quero inicialmente agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. Você abordou um tema muito interessante. Eu gostaria que você falasse como surgiu essa ideia de escrever este livro e o período de maturação do livro, como é que você escrevia. Faça uma narrativa, nós temos muitos alunos, muitos assinantes da CWB TV que gostariam de escrever um livro. Conte da sua experiência para nós. Então, eu aproximadamente em 1998, eu já tinha ideia de escrever um livro. Não tinha a menor ideia do que eu ia escrever o livro. Tinha vontade de escrever um livro, mas não sabia do que, sobre o que, qual o assunto que eu ia abordar. Em 99, com a virada do século, eu comecei a perceber que de certa forma, não se estava dando tanta importância a essa passagem, né, que é a virada do século, a virada do milênio, né, passando do século XX para o século XXI. Aí me veio a ideia de escrever um livro sobre o século XX, de contar a história do século XX. Na realidade, uma biografia do século, né, do século XX, que na minha... E acho que no geral, ele foi o século mais importante para a humanidade, porque o mundo não desenvolveu nada diante do que desenvolveu no século XX. Eu estou observando aqui, Cláudio, de que você fala do século XX, mas você começou em 1889. 1899. Desculpa, 1899, né? É que eu abordei por causa da virada do século XIX para o século XX. Então, eu quis começar pegando essa virada do século, né? Do século XIX para o século XX. Né? Comecei, então, em 1899, colocando todos os fatos, acontecimentos, curiosidades, que eu, nas minhas pesquisas, fui trazendo e formando um capítulo. Então, começo pelo capítulo 1899. Na realidade foi difícil, porque tem muito pouco material, não existiam revistas na época. Eu quis escrever de uma forma que como foi escrita na época, transcrever, né, os fatos, os acontecimentos que aconteceram na época. E não existia uma revista. Eu encontrei um almanaque na Biblioteca Pública do Paraná, que era o almanaque Garnier, que trazia os fatos, os acontecimentos. Alguma coisa em jornais, só que jornais são microfilmados, então era muito difícil de você conseguir achar um assunto
que fosse interessante, que fosse curioso, que fosse até importante. Então, esse Almanac Garnier foi onde eu consegui abordar alguns assuntos de 1899. Aí, na virada do século, eu fiz uma pesquisa de como foi essa virada. Né? Contei, em resumo, né? A forma como as pessoas comemoraram a virada do século, o que se falava nessa época, o que se comentava, que já se comentava, inclusive, que o mundo iria acabar, que diversas abordagens assim nesse sentido de comportamento das pessoas na virada do século. Né? A pesquisa você fez na Biblioteca Pública aqui do Estado do Paraná? Eu pesquisei na Biblioteca Pública, a maior parte, quase todo o material foi a Biblioteca Pública que me forneceu. No começo foi um pouco complicado, porque eu não podia retirar esses materiais, que eram periódicos, né? Depois eu fui conversando com o pessoal, porque não tinha como eu ficar o dia todo lá na biblioteca fazendo pesquisa, né? Aí eles começaram até a me fornecer o material, eu tinha um prazo para devolver e tal, não podia tirar xerox, não podia somente pesquisar, copiar e Você fez devolver. os capítulos em ordem cronológica? Isso, ou desde seja, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 até o ano 2000. Tudo que aconteceu naquele ano forma um capítulo. Você levava quanto tempo para escrever um capítulo, para pesquisar, para ler? Porque num ano acontecem muitas coisas, né? Principalmente nos últimos anos que tem mais material. Geralmente levava em torno de um mês para formar um capítulo. Há um mês. E para escrever todo o livro você levou quanto tempo? 12 anos. 12 anos. 12 anos. E escrevia toda noite, todo dia? Quase todas as noites, né? Só quando tinha algum outro compromisso, alguma outra coisa, mas geralmente quase todas as noites, né? Os capítulos têm 1, 2, 3? Tem capítulos com 5 páginas, tem capítulos com 2 páginas, tem capítulos com meia página, tem capítulos com 10, 12 páginas. Depende do que eu ia achando e encontrando assim que referenciava essa parte de evolução das coisas, dos inventos, do comportamento das pessoas, das curiosidades, dos fatos pitorescos, né? Da história, assim, eu abordei diversos assuntos. A única relação são os anos. Né? Então, tudo que eu encontrei naquele ano, de fato interessante, eu coloquei no livro, formei um capítulo. Então, tem parágrafos, cada parágrafo já muda o assunto. Né? Você fez uma abordagem, como é que você selecionava os aspectos que iria colocar, o resumo, podemos assim dizer, daquele ano no capítulo? Então, quando eu encontrava um assunto que me chamava a atenção, que eu achava interessante, aí eu dava uma boa lida nele, né? Via se encaixava mais ou menos naquilo que eu queria, porque me baseei muito assim na evolução do século. Né? Como é que as coisas começaram e como é que estão hoje, no caso até o ano 2000, né? Hoje já mudou um pouco, mas dentro desses 100 anos, né? Que foi a história do século. Então, e aí eu selecionava aquele assunto, né, de acordo com a importância dele, né, do fato histórico, né, e transcrevia da forma como estava escrito naquela época. Na linguagem, ou seja, a ortografia da época. A ortografia da época. Então, palavras com PH. Exatamente. O português. O português antigo tem era mais difícil escrever assim? Era um pouco mais difícil, até tinha partes que você não conseguia entender direito qual que era o significado da frase, digamos assim, né? Daí você ficava meio na dúvida, colocava, tem algumas coisas assim que ainda cria um pouco de dúvida. Né? As palavras, por exemplo, você notou que houve uma evolução no uso das palavras do português? Sim. Se usavam outras palavras no início do século? Outras palavras, era um vocabulário bem mais difícil, né? Ele foi, se eu não me engano, em 1945 que veio a revisão ortográfica, né? Então daí foi tirado PH, muitas palavras com um Y, com 2 S, que o C cedilha entrou né? Então foi e voltando ao assunto, né? Então explicando assim como é que eu pesquisei, aonde cheguei,
né, uma das histórias que mais me marcou foi a história de Santos Dumont. Ele começou. Então, no começo do século, 1900, 1901, 1902, eu abordo muito sobre Santos Dumont. Sim. Que, ao meu modo de ver, foi o cara que inventou a coisa mais extraordinária do século, né? Ainda existe uma discussão se foi ele, foi os irmãos Wright e tal, né? Mas na época não tinha também como saber, e acho que nunca vai se saber isso, porque a comunicação era muito restrita, né? Então, tinha os irmãos Wright lá nos Estados Unidos tentando voar, com o mais pesado que o ar, né? Que eles chamavam, mais pesado que o ar, e o Santos Dumont na França também fazendo lá suas experiências e tal, né? Essa opção pelo Santos Dumont foi porque ele aparece no noticiário do século. Exatamente, ele era o que mais aparecia nos noticiários do início do século. Isso nos jornais locais aqui. Você chegou a pegar revistas nacionais, revistas? Sim, no começo do século não existiam revistas no Brasil ainda. Existia, que eu encontrei pelo menos, né? Talvez existisse, mas eu aqui aos acessos que eu tive não encontrei. Me parece que em 1910 entrou a Ilustração Brasileira. Aí ela começou a circular no Brasil como uma revista como as que existem hoje, né, que de circulação semanal, né, mensal. E essa Ilustração Brasileira ela abordava muito essa parte, né? Era uma revista mensal, semanal? Como é que era? Acho que ela era semanal, se eu não me engano, não lembro agora, não recordo de momento, mas acho que era semanal. Era uma revista, na realidade, era uma revista francesa, daí foi trazida para o Brasil, né? Que ela tinha ilustração. Aliás, francesa, eu estou vendo aqui no ano de 1900, você relata que o Brasil ganha disputa com a França pelo território do Amapá. Exatamente. Então, essas notícias de 1900 até 1910, a maior parte foi tirada desse almanaque Garnier, que era um almanaque que existia de circulação na época, né? Então, esses fatos que eu tentei trazer, que eu achei de mais importância, né? O fato do como é que o Amapá ficou sendo do Brasil. Sim. Depois teve vários problemas ainda na sequência, depois com Bolívia, com divisas, com o problema da borracha, da extração da borracha. Sim. Eu estou vendo aqui, por exemplo, que em 1900 dizia que os astrônomos calculavam que haveriam 1000 eclipses da Lua, 650 do Sol, 1000 eclipses, ou seja, 650 do Sol e 350 da Lua. Serão 25 anos bissextos e o mês de fevereiro terá por 3 vezes 5 domingos. Em 1920, 1948 e 86. Exatamente. Então eram os assuntos. Na época. Eu não sei se esses cálculos são precisos, né? Mas é o que estava nos jornais. Em relação à política, você, evidentemente que na tua pesquisa tinham os fatos relacionados aqui ao Paraná, a Curitiba, mas você faz uma abordagem da política nacional, da política mundial. O que você escolhe? Exatamente. Eu abordei a política, principalmente a política nacional, e também bastante coisa da mundial, né? Então, os presidentes que eram do começo do século, lá de 1910, 1920, né, assim por diante, e o que eles faziam, que teve, né, depois veio 1930, a Revolução, né, de 1930, quando o presidente era Washington Luiz e o Getúlio Vargas daí entrou no poder, né? Então eu faço uma abordagem assim, bem ampla sobre a política brasileira. A política paranaense também tem algumas referências, inclusive a Guerra do Contestado, né, no começo do século também tem bastante referência sobre a Guerra do Contestado. Só que não são assim assuntos aprofundados, né? Eles são assuntos assim resumidos, né? Uma espécie de digamos assim, noticiando o fato. Né? Antes de você escrever esse livro, você já tinha escrito alguma coisa? Um projeto de vida, ser escritor? O que é? A princípio é um projeto de vida, né? Eu fiz escrevi algumas coisas antes, né? Eu já vinha assim algum tempo já escrevendo, até algumas matérias,
algumas até chegaram a ser publicadas, mas pouca coisa. Quando eu comecei a me dedicar no livro, aí eu esqueci toda essa outra parte, fiquei só focado no livro, inclusive para terminar, né? Porque chegou uma hora assim que você já estava, né? Não, tenho que terminar, estava angustiado. 12 anos. 12 anos já estava assim no limite, né? Então, eu queria terminar da forma como, na realidade, eu consegui terminar, né? Fazendo até o ano 2000 e escrevendo o que aconteceu até o ano 2000. Né? E você tinha uma editora, uma ideia de como ia publicar? Como é que aconteceu de você encontrar uma editora? Não tinha a menor ideia de como é que ia fazer isso. Eu só estava escrevendo. A princípio, só estava escrevendo, pesquisando, escrevendo. E com aquela ideia assim, quando eu terminar, aí eu vou pensar como é que eu vou conseguir publicar, como é que eu vou editar, como é que eu vou fazer nesse sentido. Né? E você terminou faz pouco tempo? Pouco. Por incrível até que pareça, eu terminei em maio desse ano. De 2011. De 2011. Em agosto o livro estava publicado. Então foram maio, junho, julho, agosto. Em 3 meses, eu levei 12 anos e em 3 meses eu consegui publicar o livro. Foi uma coisa assim que era para acontecer, porque deu muito certo, eu encontrei a editora certa. Entende? Foi, porque é difícil depois que você escreve, porque eu sei que tem muita gente que tem muito livro guardado em casa, escrito, e não publica porque realmente é um pouco complicado. Hoje em dia está mais fácil porque a gente tem a internet. Né? A internet sim, abriu um enorme caminho assim, para muita coisa, inclusive na questão de livros. Da publicação. Que eu conheci, né, quando eu lancei ele na Bienal do Rio, eu conheci muitos escritores lá. Né? Aliás, eu gostaria que você falasse, você lançou na Bienal sim. do Livro. Foi lançado na Bienal do Livro agora, do dia 1º de setembro até o dia 11 de setembro no Rio de Janeiro. Você ficou a semana inteira lá? Fiquei os 12 dias lá. E muita gente procurava o livro? Bastante gente. Foi um livro que fez bastante sucesso, né? Apesar que foi ser um lançamento de um autor desconhecido, né? E a Bienal é muito livro, é uma coisa assim, a Bienal do Rio de Janeiro assim, é uma coisa impressionante, né? Tiveram 670 mil pessoas visitando nos 10 dias, quer dizer, dava quase 70 mil pessoas por dia. E só no meu stand, que era o stand da Bove Publicações... A Bove é a editora. Que é a editora. Ela é aqui de Curitiba? Ela não, mas o representante dela, o dono, é de Curitiba. Ah, certo. Que é o Uziel de Jesus. Ele é da região aqui de Curitiba, acho que parece meio que é de Pinhais ou daqui da região. Nascido aqui. Só que daí ele mudou para o Espírito Santo, hoje a Bove se localiza no Espírito Santo. E eu vi que você colocou até o teu nome, digamos assim, resumido, você é Cláudio Sec, é o teu apelido? É Sec? Na verdade eu achei que meu nome ia ficar muito assim, grande, muito fora de, né? Porque meu nome é Cláudio Antônio Nego Sec, né? Daí eu quis reduzir e criei o Cláudio Sec para ficar uma coisa mais curta, assim, até talvez mais fácil de pronunciar. Mas pelo trabalho que você teve, o nome podia até ficar grande, que não teria problema. Realmente. Então eu conheci muitos autores lá, no nosso stand eles tinham 26 autores. Ah, certo. Né? Todos lançando livros pela Bove, né? Que deu uma oportunidade assim única, sabe? E eu achei no momento certo, até quase não conseguimos publicar a tempo de ir para a Bienal, mas acabou, né, que deu tempo, porque a gente tinha que fazer revisão, capa, criar toda aquela... Assim, foi uma questão de 20 ou 25 dias para fazer tudo isso. Tudo pela internet, que é um meio assim que eu realmente... Você chegou a pesquisar também para escrever pela internet ou pesquisou em publicações, em revistas, jornais? Quando, nos últimos tempos aí, você chegou a fazer pesquisa pela internet? Digamos assim, que 90% do livro eu fiz as pesquisas baseadas em revistas da época, né? Jornais, revistas da época, né? Alguns complementos eu fiz pela internet. Quando um assunto era importante e eu não achava assim que completasse esse assunto, daí eu pesquisava na internet e inclusive conferia se estava correto naquele ano, naquela época, né? Então eu fiz uma pesquisa
Um outro livro que me ajudou muito nessa parte foi o Almanaque Abril, que eu também usei para que conferisse esses fatos realmente aconteceram naquele ano, e alguns complementos, né, de alguns assuntos importantes que eu passava o ano pesquisando e não mas esse ano aconteceu tal coisa importante. Então, aí eu ia no Almanaque Abril, na internet, e fazia uma pesquisa para... Você nasceu em que ano, Cláudio? 1965. Bom, de 65 para cá, vamos pegar ali de 75, muita coisa você lembra de memória, né? Sim. Inclusive, eu fiz, a partir de 1965, eu fiz não exatamente uma autobiografia, mas eu coloquei o que eu lembrava também. A partir de 65. Lógico que eu não ia lembrar nada de 65, mas eu lembro que é o ano que eu nasci, né? Então, eu coloquei que é o ano que eu nasci. E daí 66, também não lembrava, coloquei alguma coisa assim, uma linha, duas, até 68, 69, quando eu já tenho lembrança de algumas coisas, e 70 daí, 70 realmente eu já lembro bem, que foi a Copa do Mundo, certo. Né, que teve a Copa do Mundo no México, quando o meu pai, inclusive tem uma passagem que é interessante, que o meu pai estava assistindo o jogo, eu não sei se era Brasil e Uruguai, que era acho que a semifinal, Brasil e Itália a final, na sala, né, sentado assistindo, minha mãe do lado lendo o jornal, uma revista, um jornal. E quando saiu um gol, meu pai deu um berro na sala, e a mãe rasgou o jornal no meio. E você era criança? Eu era criança, estava brincando no chão ali, e aquilo me chamou a atenção. E eu sei que daí foi uma briga só entre os dois, né? Daí eu descobri já, coloquei que o futebol, o homem gosta de futebol, mas para a mulher é uma coisa chata, né? Pelo menos naquela época. E a tua família, o que os teus amigos diziam desse teu projeto de escrever um livro, 600 páginas? Você comentava com as pessoas ou não? Eu comentava, não muito, porque quando você está escrevendo, você fica meio assim, será que vai dar certo, será que não vai, o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que não vai, né? Então, comentava com alguns amigos e tal, a maioria falava, nossa, que interessante e tal, bem bacana o negócio, né? Eu vi que o teu livro você dedica ao teu filho, né? O meu filho nasceu justamente no ano que eu comecei a escrever. Ah, certo. Então, minha esposa estava grávida. É o Hélio Augusto. Hélio Augusto. E a sua esposa é a... Maria Helena. Maria Helena da Rosa. Você dedica a ele, aos teus irmãos, ao seu pai, à sua mãe, são todos vivos? Exatamente. São aqui de Curitiba? São. Meu pai faleceu há 3 anos. Então ele não chegou a... 4 anos, não chegou a ver, mas eu, inclusive, fiz além dessa homenagem já de começo... agradecimento. Eu fiz uma passagem em 1950, quando ele foi para São Paulo, ele me contou assim, um fato interessante, né? Quando ele foi atravessar a Avenida da Liberdade, chegou de manhã em São Paulo, 8 horas, 8h30, e com um primo dele, que era caminhoneiro, foram descarregar o caminhão, e ele atravessou a Avenida da Liberdade para tomar café, do outro lado, que tinha uma mercearia, uma panificadora, isso em 1950. E atravessou e tomou café. Quando ele foi voltar, ele não conseguiu mais atravessar. Tanto trânsito, de tanto movimento. Ele teve que esperar até perto do meio-dia, quando veio o guarda, né, atravessar as crianças que saíram numa escola, ele conseguiu atravessar junto. Então ele ficou 3 horas lá, parado, e não tinha como atravessar a avenida, essa avenida. Então, eu quero agradecer o Dr. De Luca, advogado, que me indicou aqui o Cláudio Negosec. Cláudio, eu gostaria que você já escreveu um livro, tem um filho a quem dedica o livro, já plantou as árvores? Ainda não. A árvore eu estou esperando mais um pouco. Mas e o que você pretende escrever no futuro? Sobre o quê? Vai continuar a carreira de escritor? Quer dizer, primeiro eu tenho que descobrir se eu realmente sou escritor, né? Porque a gente, o meu primeiro livro... Não, escritor já está. Mas a gente, né, tem aquela dúvida. Você lança o livro, depois vem um outro processo, né, que é a divulgação desse livro, né? E que você tem que... Porque, a princípio, você sabe, né? O que você escreveu, o que você fez, o trabalho que você fez. Agora o público tem que tomar conhecimento disso, né? Senão, realmente tá fica... certo. Então, nós queremos agradecer o Cláudio Negosec, ele que escreveu esse livro, Os 100 Anos do Século XX, e recomendamos ele para os nossos alunos,
os nossos assinantes. Eu quero dizer que não tenho dúvidas de que você contribuiu na formação dos meus alunos de gestão pública. Obrigado, muito obrigado. Professor. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital nos diversos horários através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater a história e a verdade histórica. E para isso nós convidamos o professor Denison de Oliveira, ele que é doutor em Sociologia, em História, ele é bacharel licenciado em História, mestre em Ciência Política, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. Ele lecionou nos cursos de História da Universidade Estadual de Maringá, também é professor da Universidade Federal do Paraná, onde ele foi chefe de departamento de História, foi vice-coordenador do curso de pós-graduação, coordenador do curso de História. Enfim, o professor Denison, ele tem uma produção científica muito grande. Alguns dos seus livros são verdadeiros clássicos, como esse que eu tenho na minha mão, que é Curitiba e o Mito da Cidade Modelo. Este livro é a sua tese de doutorado na área de sociologia, talvez sociologia urbana, e o professor Denison, ele debate, ele discute a imagem que Curitiba tem de ser uma cidade modelo. Professor Denison, eu iria abordar o seu livro, Curitiba e o Mito da Cidade Modelo, por último, mas diante da importância dos nossos alunos de gestão pública, eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito desse livro, como é que ele surgiu, ele é fruto do seu trabalho de pesquisa como cientista social. Gostaria que falasse a respeito desse livro e as conclusões que o senhor chegou, que são muito interessantes e que, como trabalho científico, desmistifica muita coisa que nós temos aí, principalmente essa imagem de Curitiba. Uhum.
Perfeitamente, Jorge. Como você informou corretamente, trata-se da versão que foi publicada pela editora da Universidade Federal do Paraná, da tese de doutorado que eu defendi no curso de Ciências Sociais, o doutorado em Ciências Sociais da Unicamp, em 1995, na linha de pesquisa que chama-se Estado e Políticas Públicas, que é dedicada basicamente à análise de políticas públicas. Eu já tinha tido a oportunidade de cursar o mestrado nessa mesma instituição, nessa mesma linha de pesquisa, onde eu desenvolvi uma pesquisa sobre a política de gestão dos serviços de rádio e televisão. E no doutorado eu escolhi como tema a política do planejamento urbano em Curitiba. Certo. Então é um objeto que me foi assim praticamente imposto pela realidade dos fatos, porque eu dei início ao meu doutorado em 1992 e naquela época, se deve bem lembrar, o mito de Curitiba estava no seu auge, aproximado do tricentenário da cidade, e havia uma intensa mobilização política, ideológica e doutrinária para reeditar esse mito de Curitiba, que não é de 1993, é muito anterior, remonta ao início dos anos 70. Então, eu encaminhei uma proposta, um projeto de pesquisa, para estudar a política do planejamento urbano em Curitiba, mas já sabendo que havia um véu de mistificação bastante grande envolvendo o assunto. O senhor faz um histórico dos aspectos do urbanismo, inclusive do próprio urbanismo europeu. O que o senhor atribui esse mito? Foi uma jogada de marketing? O que tem de realidade em tudo isso? E o senhor chegou justamente a conclusões de que realmente, embora o planejamento ele tenha um determinado valor, ele serviu de modelo para muitas cidades brasileiras, até de fora, mas aqui também tem os mesmos problemas das outras cidades, principalmente as brasileiras. É verdade, porque veja, é importante levar em conta, Jorge, que o mito não é uma mentira, o mito não é uma enganação. O mito é um discurso que tem componentes de verdade e de mentira, é por isso que ele se mantém. Se ele fosse inteiramente mentiroso, a gente não precisaria ficar discutindo muito, qualquer um poderia ter elementos para ver, né, a verdade histórica. No caso de Curitiba, a gente percebe que tem componentes positivas e componentes negativas na cidade, da mesma maneira que qualquer cidade brasileira. Um diferencial, que eu conto um pouquinho nas conclusões do livro, é que talvez, né, uma hipótese que eu coloco, seria mais fácil a gestão urbana em Curitiba, porque Curitiba, comparativamente com outras cidades brasileiras, tem menos pobres. Curitiba é a capital do Brasil, empatada com Porto Alegre, que tem menos pobres. Se não me engano, 17% da população é pobre. E esses pobres estão no lugar certo, longe do centro da cidade. Quer dizer, Curitiba não tem aquela realidade como tem em Recife, como tem em Rio de Janeiro, que a pobreza coabita, né, junto com as áreas mais valorizadas, mais nobres da cidade. A gente não tem isso aqui em Curitiba. A pobreza em Curitiba está naquilo que a gente considera, assim, do ponto de vista conservador, a pobreza está no lugar certo, está longe do centro. Não está no meio da centro da cidade, como é Recife, como é Rio de Janeiro, como é Salvador. Né? Então isso também ajuda o trabalho do urbanista a manter uma certa imagem da cidade, uma imagem que, por acaso, ele repute como sendo positiva. Agora, as origens do mito não devem ser buscadas, então, no mérito indiscutível da cidade, porque mérito indiscutível, cidade nenhuma tem, muito menos Curitiba. Eu acho que as origens e as bases sociais do mito devem ser buscadas na coalizão de forças políticas que alimenta esse mito. E ali o senhor inclui, inclusive, não apenas a burocracia da prefeitura, mas também a elite empresarial que tem interesse na cidade. Qual é o papel dessa elite, no seu ponto de vista? Eu tenho a impressão que esse é o principal achado, vamos dizer assim, a principal descoberta do livro. Se ele tem algum valor, se ele merece algum crédito, alguma originalidade, diz respeito precisamente a esse aspecto que você está salientando. Se você sentar para analisar os discursos que são feitos sobre Curitiba, você vai perceber que são discursos no qual aparece um único personagem. O urbanista iluminado e genial de Curitiba que resolveu, que decidiu, que fez, que aconteceu. E eu aí, muito por conta do meu peso, digamos assim, quase que um ranço meu marxista, né, eu ficava muito cético diante desse discurso, porque Curitiba, sendo uma cidade capitalista, habitada por uma variedade de interesses empresariais e econômicos, a minha curiosidade era saber como que esses interesses econômicos, esses grupos empresariais, os monopólios que governam a economia urbana, como que eles reagiram a essa reforma urbana proposta por esses iluminados urbanistas, que até então eram os únicos que tinham aparecido na história. Então, eu acho que um mérito do livro, se é que ele tem, é ter trazido para o centro do palco personagens que tiveram um papel decisivo na conformação de Curitiba, que jamais apareceram nos discursos oficiais da cidade, que são os interesses empresariais. O professor Ricardo Oliveira, seu colega da Universidade Federal, ele escreveu sobre o silêncio dos vencedores. O senhor percebeu aqui, na sua pesquisa,
que essas elites que estão lá desde a fundação de Curitiba, no século XVII, e elas perpassam várias gerações, se elas estão participando também deste processo da criação desse mito da cidade modelo? Eu tenho um debate já antigo com o Ricardo, inclusive meu amigo de infância, né? Talvez você não saiba, mas estudamos juntos o Colégio Militar de Curitiba, lá quando a gente era bem pequenininho, bem criancinha. Eu acho que o paradigma interpretativo que o Ricardo propõe, ele é válido por uma sociedade que ainda seja, digamos, rural e agrícola. A economia agrícola, uma cidade rural, eu acho que o paradigma dele é inteiramente válido. Eu acho que o domínio das famílias tradicionais é fortíssimo e disputado até o começo do século XX. Quanto mais próximo a gente chega do presente, eu tenho a sensação, mais fraco vai ficando a explicação do professor Ricardo. Que uma sociedade que é urbana e que é industrial, muito mais elites e muito mais grupos, muito mais diversos vão estar disputando poder com essas famílias tradicionais que perdem consideravelmente espaço. E na pesquisa que eu fiz, que começa no ano de 1971 e abrange o período que vai até 1995, essas elites tradicionais, que são tão importantes na conjuntura histórica anterior, elas não têm um papel decisivo. O que o senhor observa depois? O seu livro termina ali em meados do século XX, no final da década de 90, 95, o senhor defendeu a tese? Perfeito. 96. A pesquisa abrange o período que vai de 1971 a 1995. O que o senhor observou de mudança? Nessa observação, não agora apenas como cientista, mas como morador da cidade, o senhor acha que esse mito se mantém, se ele se transformou? O que o senhor acrescentaria nesses últimos 15 anos da nossa cidade? Bom, buscando atualizar a interpretação para o presente, eu tenho a sensação que o mito perdeu muito da sua força, né? Os fatos que contrariam, né, as evidências, informações que contrariam essa mistificação, eles são cada vez mais evidentes, se tornam cada vez mais acessíveis, estão cada vez mais disponíveis para o próprio cidadão curitibano fazer a crítica, né, da imagem que foi construída da cidade. O que ficou mais ou menos intocado, sabe, Jorge, é a coalizão de forças que sustenta o mito. Quer dizer, a aliança que foi feita entre os detentores do poder público, e é impossível a gente não mencionar o grupo Lernista, né, que criou essa coalizão de forças entre arquitetos, urbanistas e empresários, e que está aí mais ou menos até hoje. São os mesmos monopólios que exploram a cidade, que sustentaram a eleição de Jaime Lerner no seu primeiro mandato e que, com pouca mudança, pouca variação, continua até hoje impondo a sua visão de cidade. Como eu disse no início, o professor Denis de Oliveira ele tem uma vasta produção científica e eu tenho aqui nas mãos alguns dos seus livros, Um Século de Eletricidade no Paraná. Aqui o senhor conta a história da Copel. Gostaria que falasse a respeito desse livro e a importância da Copel no desenvolvimento aqui do estado do Paraná. Essa é uma obra coletiva, Jorge. Foi coordenada pelo professor Euclides Mark, com uma equipe muito numerosa de professores, estudantes de graduação e pós, da qual eu tomei parte, e escrevi o capítulo do meio, que diz respeito justamente à estatização, que se fala tanto no Brasil de privatização, mas poucas pessoas param para estudar o processo inverso que lhe antecede, que é da estatização, né? E também a parte quantitativa, quer dizer, o impacto, né, do financiamento da Copel, que permite ela se transformar na empresa importantíssima que ela já faz há muito tempo no Paraná. Porque a Copel, na origem, é importante lembrar, a Copel, na origem, é uma coisa muito pequenininha, muito rudimentar, era uma operadora de geradores elétricos de emergência em cidades do Norte pioneiro, tanto é que a sede, durante muito tempo, foi lá em Londrina. Somente com a gestão de Ney Braga e um financiamento diferencial que ele providencia para a Copel, através do Fundo de Desenvolvimento Econômico, a Copel vai virar a Copel que a gente conhece hoje, né? Quer dizer, uma empresa capaz de projetar e construir usinas, linhas de transmissão e ser responsável pelo monopólio da geração e transmissão de eletricidade no Paraná. No final do século XIX, aqui no Paraná, se instalou uma colônia chamada Colônia Cecília, que o senhor, como historiador, conhece muito bem, e entre um dos ideólogos desse movimento anarquista estava Giovanni Rossi. Ele era um engenheiro, um agrimensor italiano, foram várias famílias, até elas nem viriam para o Paraná, mas por acaso aportaram em Paranaguá, e ele escreve um livro dizendo que o Paraná teria 10 milhões de habitantes no final do século XX e seria conhecido como a capital, o estado que mais produziria energia elétrica no Brasil. E isso praticamente se cumpre. Hoje o Paraná tem um dos maiores potenciais hidrelétricos e as maiores usinas do país, boa parte delas estão aqui. Mas um detalhe interessante, professor Denison, ele fala de uma cidade que seria Eletrópolis.
E essa cidade não chegou a ter 1 milhão de habitantes, mas ela acontece que é Foz do Iguaçu, se somar com Cidade Leste, Puerto Iguaçu, talvez ela tenha essa população. Hoje o Paraná ainda é um referencial de eletricidade no nosso país? Tem um potencial ainda grande ou já se esgotou a sua capacidade? Olha, Jorge, eu não estou atualizado com relação aos dados do Paraná, mas a gente sabe que no Brasil a gente até agora só conseguiu explorar 1/3 do nosso potencial hidrelétrico. Então existe ainda uma subutilização desses recursos hídricos, podemos imaginar que a proporção possa ser válida para o Paraná. Eu acho que o Rossi certamente ficou impressionado com a quantidade de rios de planalto, né, que são vocacionados para construir hidrelétricas, pode ter inspirado nessa imagem que ele criou para o futuro do Paraná, né, um potencial hidrelétrico bastante autoevidente. Um outro livro do senhor professor Denison é A Urbanização e a Industrialização no Paraná. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse livro, qual o objetivo dele e qual a importância para quem quer estudar o Estado do Paraná. Esse livro é resultado de uma coleção de livros de História do Paraná que eu tive a honra de coordenar entre 2000 e 2002. O livro foi lançado em 2002 juntamente com uma coleção de outros 5 exemplares. E essa coleção trata então da história do Paraná. Coube a mim escrever esse último volume da coleção, que chama-se Urbanização e Industrialização. É uma grande revisão, assim, desde os primórdios da industrialização do Paraná, com o surgimento do beneficiamento da erva mate, passando pelos vários ciclos econômicos do Paraná, até o grande projeto industrial que o Paraná teve. De novo, né, voltamos a Ney Braga, que é uma referência indispensável em se tratando de entender o Paraná, com a ideia, então, de criar um capitalismo industrial paranaense. E até recentemente com a tentativa de se criar um polo automotivo, que daí encerra o livro com o exame da década de 90 e a construção do polo automotivo em São José dos Pinhais. Hoje o senhor pode afirmar que o Paraná ele é um estado que caminha para a industrialização, ele está mais para a industrialização ou ainda é o celeiro agrícola do nosso país? Esse é outro grande mito, né, Jorge? A ideia de que o Paraná é agrícola. Poxa, eu sou professor de História do Brasil, então eu sempre insisto, né, com os estudantes para que eles decorem 2 datas-chave no Brasil, talvez 2 ou 3, né? 1939, quando o Brasil logrou autossuficiência na produção de alimentos e calçados e roupas, né, os bens de consumo não duráveis, né, fundamentais. 1954, se não me engano, que pela primeira vez o valor da produção agrícola supera a produção industrial no Brasil. O Brasil já deixa de ser um país agrícola em meados dos anos 50. A produção industrial supera o valor da produção agrícola. Perfeito. 54. E no Paraná, no Brasil, Paraná, isso vai acontecer em 1976. Em 1976, pela primeira vez se percebeu que o valor da produção industrial já era superior ao valor da produção agrícola no Paraná. Então, desde então, o Paraná é um estado já industrializado. Nós somos um estado industrializado. Desde 1976. Aí tem aquelas críticas, não, mas isso é transformação da produção agrícola. E eu acho que está valendo. É muito melhor você exportar óleo de soja e farelo de soja do que a soja em grão, em bruto, né, como geralmente acontece. A sua dissertação de mestrado foi sobre o Estado, o mercado, as telecomunicações do Brasil. Evidentemente que esse estudo foi feito na época em que todo o sistema de telecomunicações no nosso país era público. Verdade. Ou seja, eu gostaria de que o senhor nos relatasse o que o senhor descobriu aqui e fazer um comparativo com o que nós estamos vivendo atualmente, em que esse sistema praticamente todo é privado. Aí tem um deslize do editor, né? Eu insisti muito com o editor que colocasse não a palavra telecomunicações, mas a palavra radiodifusão. Que telecomunicações abrange a telefonia, né, o celular e tal, que não é o tema do livro. O tema do livro é rádio e televisão, mas houve um conflito com o editor, ele insistiu, bateu o pé e acabou colocando telecomunicações, que não é um tema preciso. Sim. O livro trata da regulação pública das estações de rádio e televisão no Brasil. E aí, de novo, através do estudo de política comparada com a regulação do rádio e TV na Europa e nos Estados Unidos, é que eu faço uma reflexão sobre aquilo que seria o modelo brasileiro de radiodifusão, de gestão da radiodifusão. Hoje, talvez o senhor não tenha esses dados aqui, mas o Brasil, em função deste modelo, em que o particular ele pode ter acesso à radiodifusão, nós temos uma infinidade de emissoras de rádio, principalmente, e até de televisão, embora se formem cadeias e isso reduza o conteúdo. O senhor chegou a abordar esses aspectos no seu livro? Perfeitamente, porque esse é um trabalho que foi feito
entre 1987 e 1990, sendo publicada em 1991. E a principal preocupação era de que maneira esse modelo brasileiro de rádio e televisão estaria ou não condicionando os limites e as restrições à democracia, por exemplo. Quer dizer, qual que é o vínculo que existe entre essa política e a maior democratização da informação, do acesso à informação, da divulgação de informações. E a conclusão que eu chego é que era necessário naquela época mudar o sistema, fazendo uma comparação aí, tanto com o caso holandês, que tinha uma forte televisão pública, que nós não tínhamos, uma televisão que é estatal, que é uma coisa completamente diferente, e com o caso venezuelano, que tinha estabelecido já naquela época o princípio segundo o qual, se a emissora produz o programa, ela não pode distribuir, e vice-versa. Quem distribui não pode produzir o programa, que é uma tática antimonopolista tão forte que já foi imposta nos Estados Unidos já nos anos 40, quando se estabeleceu o princípio de que os estúdios de cinema não poderiam ter salas de cinema. Quem distribui não pode produzir, quem produz não pode distribuir e vice-versa, né? Agora essa discussão voltou, você deve estar inteirado disso, Jorge, com a questão da televisão a cabo. Isso. Aliás, o que eu ia perguntar para o senhor. Um paralelo notável. Quem distribui não pode produzir e vice-versa, para quebrar os monopólios mesmo e garantir aí um percentual de programação que seja, então, reserva de mercado da produção local, que é muito importante ser preservada. O senhor acha que tivemos um avanço, então, com a nova lei de TVs a cabo? Bom, na verdade, ela ainda não foi aprovada. Eu acho que sim. Eu reputo como um avanço muito positivo e o meu sonho como cidadão brasileiro é ver os mesmos princípios que estão agora sendo propostos para a TV a cabo regularem também a TV com sinal aberto. Esse programa, ele está passando numa TV a cabo comunitária, que eu tive o privilégio de fundar com outros amigos, e nós temos 80 programas produzidos aqui em Curitiba, nessa TV a cabo. É a importância da produção local. Todos os locais, vamos dizer assim, teriam que ter essa oportunidade que vocês estão tendo aqui. Então, o senhor tem escrito, tem uma produção científica muito grande, mas entre os seus livros estão os soldados brasileiros de Hitler. Eu gostaria que o senhor abordasse esse livro que nós temos aqui o que o senhor descobriu nessa sua pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os brasileiros que foram lutar ao lado de Hitler. Me parece que aqui tínhamos um dos maiores partidos nazistas fora da Alemanha. É verdade, né? Essa é uma pesquisa que sempre me intrigou, sabe? Porque eu sempre gostei muito de história militar. Lendo o livro do jornalista Ricardo Bonalume, que foi lançado por ocasião dos 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, um livro muito bacana, que ainda hoje eu adoto as minhas disciplinas, o livro que chama A Nossa Segunda Guerra, ele chama a atenção assim, num parágrafo para a existência de brasileiros que, tendo nascido aqui, foram para a Alemanha e lutaram por Hitler. Isso sempre me intrigou. E aí, por volta de 2001, 2002, por uma razão completamente fortuita, assim, por acaso mesmo, eu tive contato com uma dessas pessoas. Tá? Estava viva, hein? Que estava viva, e aí resultou numa primeira entrevista, tendo feito uma transcrição bastante fiel das palavras desse primeiro entrevistado, que nascido em São Paulo, foi para a Alemanha, acabou lutando do lado do exército alemão. Outros colegas dele da mesma época foram apresentados, e eu acabei encontrando, então, 6 pessoas que, tendo nascido no Brasil, no caso em São Paulo, em algum momento, entre 1933 e 1939, retornam à Alemanha com suas famílias. Eram descendentes de alemães? Eram famílias alemãs, na verdade, né? Porque, veja, o auge da imigração alemã para o Brasil ocorre no século XX. Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, é quando entram 90 mil alemães no Brasil. O maior número, né, de alemães que entram no Brasil é entre 1919 e 1939. Então, muitas famílias vieram para cá, mas sempre com aquela ideia de, quem sabe, um dia talvez poder voltar. Com a tomada do poder na Alemanha pelos nazistas, as condições de vida dos alemães melhoram substancialmente. E tem, inclusive, apelos, né, para aqueles parentes que ficaram na Alemanha, dirigidos aos parentes aqui no Brasil, para que voltassem à pátria, né, a Alemanha, porque lá a vida estava muito melhor que no Brasil, né? A condição de vida do alemão melhorou muito. Então, algumas famílias voltam para fazer turismo, ou para se estabelecer lá definitivamente, ou para tratar da saúde de algum membro da família. E aí, por uma tragédia do destino, começa a Segunda Guerra Mundial, elas não podem mais retornar ao Brasil, e os seus filhos, que entram em idade militar, são recrutados para lutar por Adolf Hitler. Nós temos casos, eu tenho até um amigo aqui em Curitiba, que o filho dele foi para os Estados Unidos e se alistou para lutar lá na guerra do Iraque. É o soldado brasileiro de Bush. Nesse caso aqui, eles não foram lá por convicção. Não. Eles por acaso retornaram, tinham a nacionalidade brasileira e acabaram lutando na Segunda Guerra. Todos foram recrutados, nenhum deles foi voluntário.
Eles foram recrutados porque eram obrigados a fazê-lo, né? Não foi um gesto espontâneo, absolutamente. Provavelmente outros também estiveram e acabaram morrendo na guerra. O senhor não chegou digamos, a se aprofundar nesse tipo de pesquisa? Tudo que restam são palpites, né, Jorge? Porque a gente não tem dados a respeito, né? Uma parte da documentação foi destruída pela própria guerra, né? Então eu tenho uma estimativa que algumas centenas de pessoas nascidas no Brasil lutaram nas Forças Armadas Alemãs, alguns até muito famosos, muito notórios, né? Ases, né? Da Luftwaffe, né? Inclusive um nascido aqui em Curitiba, né? Mas assim, o número exato é difícil. A minha estimativa dá em volta de 800 indivíduos, no máximo 900 indivíduos. E isso é uma espécie de um fiasco, né? Porque, como você próprio notou, o segundo maior partido nazista fora da Alemanha era o brasileiro. Aí você pensa, então, puxa, o segundo maior partido nazista é uma coisa grande. Não. O Partido Nazista Alemão tinha no máximo 3.500 membros, uma população de 40 milhões. Aqui no Brasil? No Brasil. Mas o apelo, né, da mãe pátria, da Alemanha, com uma nova dignidade, com um novo prestígio internacional do Hitler, é que atraiu essas pessoas de volta para a Alemanha. Eu não vejo convicção ideológica nesse caso. Nós tínhamos muito mais temas a abordar, professor Denilson. Ainda temos vários livros aqui. Será objeto de uma outra entrevista. Opa, vai ser uma satisfação. Eu quero agradecer muito a presença do professor Denilson de Oliveira em Gestão Pública em Debate, dizer que ele é um dos pesquisadores mais festejados e consagrados aqui da nossa Universidade Federal do Paraná, e o resultado está aqui. Temos ali os soldados alemães de Vargas também, que poderíamos abordar. E só uma última pergunta. O seu interesse pela vida militar, o senhor também é filho de militares, como é o caso do professor? Tenho muitos militares na família, meu pai, meu padrinho, pois é, o pai do Ricardo da Aeronáutica, né? Meu pai é do Exército, meu padrinho também, meu primo que está no Exército atualmente. Então, lógico, esses laços intensificam o nosso interesse pela história militar, que na academia, Jorge, é importante dizer, ainda é um tema tabu, né? Por causa da relação traumática da universidade com o regime militar, infelizmente poucos professores se dedicam a estudar Forças Armadas lá na universidade. Então, nós entrevistamos o professor Denilson de Oliveira, ele que é doutor em História, tem livros publicados pela editora IBPEX. Professor Denilson, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, e eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Hein? Muito obrigado.